Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Mas quais diferenças há nos resultados em treinos de musculação com menor carga e maior número de repetição e um treino de menor repetição e maior carga? Qual o benefício que cada um deles traz? Nossa, cara, isso daí é uma pergunta extremamente complexa, né? Não dá pra responder assim já logo de cara. Mas o que eu posso falar é aquele papo que a gente tava tendo sobre a periodização, né? Você precisa das duas fases dentro do treinamento, né? Mas o que é bem importante aí é a carga, né? Às vezes o pessoal acaba subindo muito o número de repetição e isso acaba atrapalhando no desenvolvimento da carga, na progressão da carga, né? Pensa aqui, é muito mais difícil você desenvolver em uma série, um exercício que você tá fazendo 4 séries de 12 do que um exercício que você tá fazendo 4 séries de 6, por exemplo, né? Você vai conseguir subir a carga no exercício que você tá fazendo 4 séries de 6 muito mais fácil, né? Então por isso que é importante você ter vários períodos dentro da periodização, né? Pra você contemplar tudo isso. Uma boa hipertrofia, você precisa de um pouquinho mais de volume, né? Perto da competição, você precisa de especificidade. É um movimento que você vai fazer lá. Não precisa ficar fazendo vários. Então, tem as duas fases dentro da periodização. Então, o lance, então, pra galera é planejar esse treino a longo prazo. Exato. Mas é muito difícil fazer isso por conta própria, né? Exatamente. É muito difícil você fazer isso por conta própria. É difícil até quando você tem um treinador pra fazer, sabe? Então é muito complicado, é bem complexo. E cada fase do treino vai ser uma coisa. Vai ter uma fase que vai ser altas repetições com carga baixa, vai ter um momento que vai ser com carga alta e pouca repetição. Exatamente, tem um período de transição, tem um período que você faz mais musculação, tem um período que você faz menos. Cara, tem vários períodos dentro da periodização. É que eu vejo que a cultura de exercício no Brasil, ela é toda baseada no bodybuilder. É toda. E até a periodização deles é copiada, porque a periodização deles é diferente também. Exato. De uma pessoa que quer levantar peso ou ficar forte, né? Exato. E parece que toda a cultura deles foi colocada para todo mundo. De forma geral. Exatamente, cara. E é aí que os exercícios básicos ficam esquecidos, né? É o que a gente tava falando. Você entra numa academia hoje, você não tem um rack pra você agachar livre, você não pode bater o terra no chão. Né? No máximo você vai ter um banco de supino ali, porque é o exercício que muita gente faz, né? Muita gente conhece, mas também que ninguém faz certo. Né? Você vai ver na academia, não tem um supino decente. Então, assim, foi aí que foi perdendo a cultura disso, né? O importante é misturar um pouco de todos. Assim. Eu falo para um cara que quer treinar só, não necessariamente competir, né? Exatamente. Até o cara que ele quer só treinar, é muito importante ele ter um planejamento do treino, né? Porque assim, ele também não vai passar o ano inteiro socando a carga, entendeu? Você precisa de períodos de descanso, por exemplo. Entendeu? Você não vai ficar o tempo todo subindo a carga. Você não vai, em janeiro, começar a subir a carga e subindo ela até dezembro, assim. Entendeu? Não existe isso, não tem como você fazer. Até pra você subir a carga tem que ser planejado. Entendeu? E como que você vai fazer isso se você não tem pelo menos uma nota, você não toma uma nota, você não anota, você não, sabe? Sabe o que você fez no dia, o que você fez naquela semana. Fica muito difícil. Né? Mas como é que faz esse planejamento? Tem como o cara fazer sozinho? Planejamento? Do próprio treino para conseguir dividir em fases e tal? Ou necessariamente ele tem que ter um treinador? Cara, o treinador, ele corta o caminho. Entendeu? Então, assim, você vai começar desde hoje a fazer da forma certa. Entendeu? Quando você vai fazer sozinho, você vai bater muito a cabeça. Entendeu? Porque você vai precisar de uma parte prática que você só vai conseguir fazendo, né? Então, você tem lá uma hipótese, né? Uma pessoa que só quer treinar, que não tem um treinador nem nada. Ela tem uma hipótese assim, vou fazer isso daqui que eu acho que funciona. Ela vai ter que treinar isso daí, vai ver se funciona ou não, né? De acordo com o parâmetro que ela tinha. Normalmente a pessoa nem chega no final desse período, né? Acaba ficando ansioso, não tá dando resultado e troca, enfim. Mas vamos supor que ela chega ao final. Ela vai ter um resultado e aí ela vai ter que começar a anotar. Isso daqui foi um resultado, aí eu vou fazer outro. Aí eu vou ter que fazer outro. Entendeu? Quanto tempo vai demorar pra ela encaixar tudo e saber qual que é a forma correta de fazer? Entendeu? Vai demorar muito pra ele ter essa parte prática. Entendeu? Mesmo que você estude muito, você não vai conseguir trazer a coisa que tem do livro pro seu dia a dia, assim, 100%. Entendeu? Mas como é que você analisa um planejamento a longo prazo? Como é que, por exemplo, eu quero ficar mais forte e carregar mais peso. Como é que tu pega um período de quantos anos? Para 1 ano de treinamento, 6 meses? E como é que tu sabe que nessa fase a gente tem que fazer mais repetições, menos carga? Como é que tu enxerga essas coisas? Tá. A maior parte, cara, do período de treino de uma pessoa, ela deve ser focada em construir massa muscular, né? Por que eu falo isso? Por exemplo, no powerlifting, a visão que a galera tem é que a gente treina muito 1 repetição, 2 repetições. Na verdade, isso daí é o menor período de treinamento que a gente tem,
né? É muito difícil você ver a gente fazendo singles, doubles. Isso daí a gente vai fazer parte de competição. A maior parte do tempo a gente tá construindo massa muscular, construindo força, entendeu? Então assim, como que eu sei que tem que fazer isso? A maior parte do tempo tem que ficar assim. Entendeu? Então eu sei que vai ter uma competição daqui a 3 meses. Entendeu? Normalmente eu vou fazer as últimas 6 semanas de preparação. Que eu vou tirar o cara de uma fase de construção de massa muscular, de construção de força, e vou passar para uma coisa mais específica da competição. Entendeu? Mas como que eu sei? A maior parte do período a pessoa tem que estar construindo força. Entendeu? Tem que estar com um volume maior de treinamento. Entendeu? E como é que tu passa os teus treinos? É numa tabela do Excel? Como é que funciona? Não, cara, eu passo da forma mais simples, pro WhatsApp. WhatsApp? Exatamente, eu faço a lista de exercícios e mando pro WhatsApp. Cara, eu sou muito simples. Quando eu comecei a passar treino, eu passava no caderninho. Foi como eu aprendi. Meu treinador me passava treino no caderninho, né? Meu treinador das antigas. E no começo eu passava assim, mas agora eu tô passando pro WhatsApp mesmo, é uma coisa simples. Mas tu tem o cálculo do volume daquele dia e tal? Não, aí ó, muito legal. O que eu faço? Eu passo esses treinos e eu tenho a série principal que o atleta fez mapeada ao longo do que ele faz. Vou te dar um exemplo do Samuel. O Samuel, depois que ele fez o Campeonato Paulista, eu peguei e fiz uma revisão de todos os treinos que ele fez. E eu consegui fazer um mapeamento dos treinos desde maio. Tá? Então, assim, desde maio eu fui vendo lá qual que foi a progressão de carga que ele teve. Tá? Isso daí foi uma periodização que eu tive. Eu tenho um exemplo ali, né? Eu sei que deu certo. Ele teve um bom resultado. Entendeu? Então eu já tenho uma base ali desde maio, são 5 meses, 4, 5 meses de treinamento, que eu sei qual foi a progressão de carga semana a semana que ele teve em cada exercício. De quanto a quanto ele foi? Cara, por exemplo? Ó, em maio, o primeiro treino que ele fez em maio, que não era o primeiro treino, né? Mas o primeiro que eu mapeei, foi, por exemplo, de agachamento. Foi 165, 3 séries de 4 repetições. No campeonato paulista, ele fez 207,5. Depois de 5 meses aí. 207,5 de agachamento. Então, pra você ver como tava longe da carga. Uma coisa interessante também é que a gente não treina tão pesado quanto a galera pensa, né? Então, por exemplo, o último treino do Samuel antes de competir no Campeonato Paulista foi com 195 quilos. Pra fazer 207,5 quilos lá. Entendeu? Foi então, menos. Ele não precisou fazer 205 pra saber que ele fazia 207. Ah, não se treina a carga da competição. No treino, não. Não existe isso. A gente para antes. Justamente porque o que acontece? O pico de força ele não consegue ser mantido por muito tempo. Quando você faz uma carga máxima, você não consegue ficar repetindo ela. Entendeu? Aí vai ter o cara que vai falar assim, não, mas eu faço a minha máxima toda semana. Cara, desculpa, não é sua máxima. Entendeu? É menos. Se você tá conseguindo fazer toda semana é porque não é tua máxima. Menos, exato, é menos. A sua máxima, de verdade, você vai puxar uma vez, ele não vai conseguir mais. Você, cara, consegue fazer 1, 2 vezes assim. Em um mês, por exemplo? Exato, num período desse. Quando a gente faz isso, a gente entra em deload, descansa totalmente pra rodar outra periodização pra fazer máxima lá, sabe? Então tu consegue pegar a tua carga máxima 1 vez ou 2 por mês, é isso? Por ano. Por ano? Por ano. Isso daí é no dia da competição. Entendeu? Fora de competição não se faz isso. Né? Assim, você, como eu te falei, você passa a maior parte do tempo construindo a força. Entendeu? Muito longe de porcentagens altas. A gente fala assim de 90% pra cima, né? Pra mim, assim, seria isso. Então você pensa assim, uma pessoa que tem 100 quilos de agachamento, ela vai treinar acima de 90 quilos 2 vezes antes de competir. 1, 2, 3, no máximo, assim. Pra fazer o 100 no dia da competição. Pra fazer o 100 no dia da competição, se o objetivo dela for esse, entendeu? E tudo isso funciona em termos de porcentagem. Tá? A mesma coisa pro cara aí que queria fazer 207,5. Eu já sabia que ele não precisava fazer 205 pra conseguir fazer, entendeu? E como é que tu faz pra decidir, por exemplo, se tu vai passar 5 séries de 3 ou 3 de 5 nesse dia, e no próximo dia vai ser 5 de 5, no próximo vai ser 4 de 6. Como é que tu enxerga tudo isso? Cara, eu vou isso daí eu uso muito intuição, tá? O que eu observo do atleta também, né? O que eu tô olhando, minha experiência. Mas assim, eu vou progredir uma carga, eu nunca progrido com o mesmo número de repetições. Então, aqui ó, o cara tá fazendo lá 3 séries de 5 com 100 quilos, tá? Quando eu for subir pra 105, eu não vou subir pra 3 séries, eu não vou continuar fazendo 3 séries de 5. Vou diminuir um pouquinho. Vou fazer 3 séries de 3 ou 2 séries de 3, entendeu? Eu vou diminuir esse volume. Por quê? Quando ele tiver contato com essa carga, ele vai conseguir fazer ela mais fácil. Entendeu? E aí lembra que eu te falei, a gente não chega até a falha. Então ele vai fazer essas 3 repetições, aí eu vou ver, sobrou 1, sobrou 2, sobrou 3, foi muito fácil, muito difícil, como é que foi essa progressão? E eu começo a subir o volume. Vamos supor que 105 para 3 repetições foi muito fácil. Coloco mais uma repetição. Aí, a série foi fácil, mas, puta, não saiu com um padrão muito bom. Na próxima semana, a gente coloca mais uma série. Entendeu? Você viu? Eu não mexi na carga. Mas em 2 semanas aí, o que era 100 quilos, 3 de 5, virou 105, 3 de 4.
entendeu? Entendi. Em um período curto. Então eu vou subindo dessa forma. Quando eu progrido a carga, eu sempre diminuo um pouco o volume das séries e repetições, pro cara ter um contato leve, o primeiro contato leve com a carga, e depois eu vou progredindo o volume. Tem que ter muita paciência, então. É um trabalho de semanas a semanas. Lembra que eu te falei? 5 anos, pelo menos, para um atleta ficar bom. Justamente por conta disso. E assim, quando eu faço isso uma vez. Eu não sei se isso daí é o melhor ou se é o pior. Eu sei que eu tive um resultado. Então eu vou rodar outra coisa. Outra hipótese que eu tenho. Por exemplo, aí que eu tô falando com o Samuel. Fazer mais 5 meses. Aí depois eu vou fazer mais 5. E isso daí vai me dando um background de muitas coisas que eu posso fazer. Entendeu? Quando eu for fazer, cara, a 5ª vez isso daí, eu já vou ter 4 dados ali muito densos do que eu posso fazer com ele, do que funciona, do que não funciona. Sabe? Eu acho que no powerlifting o número ele é muito importante, né? Até na faculdade a gente é muito dissociado disso daí, né? Principalmente porcentagem de 1 RM e tal. A galera fala muito pra gente que o corpo humano não é um número, que, sabe, o músculo não sabe contar, né? Isso daí é uma coisa, puta, muito comum, né? Mas você vai ver no powerlifting, cara, é assim, principalmente pra quem tá começando, o negócio é muito preto no branco, assim, sabe? É no número mesmo. Cara, no número, sabe? Se você, assim, posso quase te garantir que se um atleta fizer uma finalização, sei lá, de agachamento, 2 semanas antes, ele fizer uma repetição com 90% a 95% do que ele vai fazer, dificilmente ele vai errar os 100%. Entendeu? Claro, tem vários fatores, por exemplo, quando você vai para uma competição, tem o fator psicológico, né? Quando você tá na academia é muito mais fácil você faz tudo no seu tempo e tal, né? Quando você vai para competição, tem outros fatores, né, que podem interferir sim na certeza desse número. Mas se tudo ocorrer da forma que sempre ocorre, é muito preto no branco, cara. Muito preto no branco, principalmente para quem tá começando. Né, para atletas avançados isso daí muda, com certeza. Tem outra frase também que eu ouvi, se tivesse uma arma na tua cabeça, tu não ia conseguir fazer mais uma. Essa frase eu ouvi muito ela e me ajudou bastante quando eu treinava musculação lá. Exato, cara. Tem muito disso. É muito daquele conceito de ir até a falha e tal, né? Puta.